Não sei se eu vou continuar a sequência. Que eu programei para dar o primeiro livro, onde ele vai falar da noite escura dos sentidos, seja da noite escura pela purificação que as almas passam da terceira para a quarta morada. E também programei para falar um pouco das três primeiras moradas, porque é um pouco bom introduzir, porque São João da Cruz, ele fala, quando ele vai escrever Assunto do Monte Carmelo, ele escreve Assunto do Monte Carmelo para o quê? Para ajudar aquelas pessoas que querem chegar a total desnudez de espírito, aquelas pessoas que ainda não chegaram, e aquelas pessoas que já estão na noite escura dos sentidos, entenderem pelo que estão passando, porque muitas não se compreendem, e não conseguem ser compreendidas. Então ele escreveu esse livro para ajudar as pessoas a saberem pelo que estão passando e por aquilo que elas devem passar. E quando você vai ler o Castelo Interior, Santa Teresa, ela vai com outra abordagem. Ela vai falar da experiência dela pela qual ela passou. Então a gente tem do lado de São João da Cruz com um sistema, né, todo sistemático, falando pelo qual ela vai passar, e do outro lado a gente tem Santa Teresa falando por aquilo que ela passou, né? Então é um pela experiência e o outro pela ciência. Mesmo que assim, pela ciência entre aspas, porque São João da Cruz, quando ele começa subir no Monte Carmelo, ele começa falando: eu não vou escrever esse livro baseado nem na experiência nem na ciência, porque as duas são falhas. Vão basear somente nas escrituras, porque elas não erram. Tanto que no começo ele já também começa falando: eu não tenho, tanto ele como ela no começo dos seus dois livros, eu não tenho interesse aqui de me apartar da doutrina da Igreja Católica, né? Se por ignorância eu fiz isso, foi por ignorância, mas enfim, vamos lá. Eu comecei falando que a subida do Monte Carmelo é para aquelas almas que querem ser introduzidas na purificação dos sentidos. Aí vamos lá. Você sabe que, para quem já viu minhas formações de funções, eu sempre fico com essas mãos, não fico lendo, é só para eu fico olhando, porque se eu não olhar eu me esqueço. Tem esse problema, mas enfim, vamos lá. Eu acho que você estava uma coisa, a gente não usava, né? A gente olhava, realmente isso aqui, pessoal, blá 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 blá. Então, não é só você não, sabe? Todo mundo faz isso. A amizade disfarça, né? Que o cara tá prestando. É porque as formações do Paulo só leva um celularzinho com toque e dá a formação todinha. Olha, deu. O Franzé também, o Franzé tava com os tópicozinhos e olhava e... Não, o Franzé nem olhou os tópicos. Acho que ele nem olhou. E foi 1h30 de formação. Sempre tem gente que faz isso não dá. Mas também é questão de prática. Se você fica dando esse tema todo, sempre esse mesmo tema, você decora. Começar a minha primeira vez, vocês vão ter que dar desconto, né? Mas enfim, vamos lá. Só para pegar no prólogo, onde ele vai falar que a alma ela passa, quando ela entra na noite escura dos sentidos, tanto como na noite escura do espírito, ela vai passar por trevas muito profundas. Então, o que ele vai fazer é só sistematizar, ele não vai descrever quais são essas trevas, porque é pela questão da experiência. Tanto que eu estava conversando com uma pessoa essa semana, não lembro quem foi, eu falando, não sei se foi a Gabi, mas enfim, eu falando, eu não me orgulho de não saber do que São João da Cruz está falando, porque é melhor experimentar, é melhor passar pelo que ele está falando do que ficar falando do que outras pessoas falam, nunca ter experimentado. Tanto que lá no Tratado do Amor a Deus, São Francisco de Sales, ele comenta uma coisa muito interessante. Ele fala como é triste ver almas tão doutas, né, assim, de padres, de bispos, tão doutos que não compreendem a linguagem do Espírito, né? Quando vê uma pessoa passando por isso, não consegue compreender, acha mesmo que é um absurdo, acha que a pessoa está passando a pessoa está passando por uma secura, qualquer coisa desse tipo. Porque assim, quando eu comentei sobre as almas que não se compreendem, não conseguem ser compreendidas, é um problema que acontece com seus diretores espirituais. O maior problema que acontece para São João, acho que um dos maiores pessoas que fez São João da Cruz escrever esse livro, foi porque as pessoas não se compreendiam e acabavam passando por muitos sofrimentos que eram desnecessários, passavam muito tempo nessa purificação por colocarem muita resistência ao Espírito, e acabavam saindo com menos méritos, enquanto elas poderiam estar passando de forma mais rápida e de forma mais meritória e sem tantos sofrimentos assim. Porque acaba que a alma vai ser dirigida espiritualmente pelos padres, e como os padres acham que elas estão passando por uma aridez
ou acham que elas voltaram a cometer alguns pecados e por isso Deus lhe tirou as consolações, eles acabam falando para essa alma que ela está em pecado. Só que essa alma ela já conhece os seus pecados, ela já foi iluminada por Deus. Santa Teresa, ela fala que a primeira morada do castelo é a morada do autoconhecimento. Então é a morada onde a alma vai se conhecer, é onde tipo, a gente sabe o valor de uma coisa, a gente só sabe que se uma pessoa é ruim quando a gente só vai saber o quanto uma pessoa é ruim quando a gente coloca ela do lado de uma pessoa boa. Então a gente só sabe se uma coisa é branca quando a gente coloca ela do lado de uma coisa preta. Então é nesse momento, nas 3 primeiras moradas, onde a alma ela tanto vai se conhecendo, como ela vai conhecendo a Deus, como ela vai tendo que aumentar a sua humildade. Tanto na terceira morada, como a Teresa está comentando, ela fala que o maior empecilho para as almas da terceira morada não se adiantarem é a questão da humildade. Isso daí eu vou chegar lá, mas enfim, vamos lá. Enfim, vou pular aqui e já faço. Mas enfim, eu vou dizer que a noite escura, a gente sabe que o ser humano vai passar por uma purificação. E aqui nessa terra, essa purificação ela vai ser nas duas partes do homem, na parte inferior do homem e na parte superior. Sabe quais são as partes inferiores e superiores, né? A parte inferior do homem é aquela parte que nos assemelha aos animais, e a parte superior é aquela parte que nos assemelha aos anjos. Ou seja, a minha parte superior é a primeira que vai ser purificada, que é os meus sentidos, a minha vista, o meu olfato, o meu paladar, a minha audição e o meu tato. Então elas vão ser ordenadas mais uma vez para voltarem àquela pureza original com a qual elas tinham sido feitas quando Deus criou elas lá em Adão e Eva. E depois elas vão ser purificadas, depois as potências espirituais vão ser purificadas, que é na noite do Espírito, que são aquelas potências que nos assemelham aos anjos, que é a vontade, a memória e a inteligência. Beleza? Join. Vamos lá. Então, a gente começa aqui, eu vou ler o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Só para assim, voltar assim, só para lembrar a primeira estrofe, que é: em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó de tuas aventuras sair sem ser notada, já em minha casa estando sossegada. Só para assim contextualizar, ou seja, a alma, ela canta a felicidade de ter se desprendido das criaturas, estando nessa noite escura. Então, em uma noite escura, ou seja, em uma noite de purificação. Aí daqui a pouco eu vou explicar porque é que ele dá esse nome de noite. Por que é que os doutores espirituais dão esse nome de noite para essa purificação que acontece na alma da pessoa. Então, enfim, só para falar mesmo que a alma, ela é inflamada pelo amor de Deus, ela começa a se libertar das realidades inferiores, que são essas que estão aqui, para poder subir até aquilo que é superior, que é o Espírito. Então, é necessário passar pela essa mortificação. Por quê? Porque o que seria essa purificação? Ou seja, é Deus tirando as impurezas que estão nessa alma. Ou seja, quando eu coloquei lá um texto, né, que é a parte do mortificamento, que ele vai falar que o amor ele não somente iguala, mas submete o amante ao objeto do seu amor. Ou seja, quando você ama alguma coisa, quando você se afeiçoa a alguma coisa, você recebe características dessa mesma coisa. Ou seja, se eu amo, assim, dando esses exemplos bem básicos, né, porque para algumas pessoas pode ficar muito longe. Se eu amo uma pessoa que é arrogante, por eu gostar dela, por eu me afeiçoar dela, eu também vou me tornar uma pessoa arrogante. Ou seja, se eu amo pessoas que são muito preguiçosas, eu vou me tornar preguiçoso também. Então o amor ele iguala, ele faz as suas características serem parecidas com daquela pessoa que você ama. Porque se você ama, você vai querer exatamente o bem que aquela pessoa tem, então você vai trazer para você. Assim, não chega a falar sobre essa frase que eu falei não, mas enfim. Só que é o seguinte, entre todas as coisas que existem aqui na Terra, nenhuma delas pode ser feita analogia com Deus, nada dela é comparado a Deus. Tudo aquilo que nós achamos que é beleza aqui na Terra, diante de Deus é feiura. Tudo aquilo que nós achamos que é liberdade aqui na Terra, diante de Deus é aflição. Tudo aquilo que nós achamos que aqui na Terra é bondade, diante de Deus é maldade. Tudo aquilo que nós achamos que aqui na Terra é suave, é deleitável, diante de Deus é aflição. Então, acho que vocês não conseguem compreender. Se o amor ele não somente iguala, mas ele também submete a pessoa que ama ao objeto do seu amor,
isso tudo aqui que ela está amando, diante de Deus é nada. Então, quando ela se afeiçoa a isso daqui, ela fica menos que nada. Então, diante de Deus, a pessoa acaba se tornando desagradável aos olhos dela, aos olhos dele. Por quê? Porque quando a pessoa está muito afeiçoada às coisas aqui da terra, é como uma planta que está dentro de uma água que é poluída, de uma água que é muito escura. O que acontece com a planta quando está na água que é poluída? Os raios do sol não conseguem atravessar a água e a planta não pode oxigenar a água. E a água acaba ficando podre, né? Assim, não pode, fica sem oxigênio, então acaba matando todos os seres vivos que existem dentro da água. Então, como a pessoa está afeiçoada muito às realidades aqui da terra, o Espírito de Deus ele não pode atravessar essa alma. Então a alma ela não consegue compreender aquilo que é superior a ela. Porque se você sempre viver num lugar onde só tem o que é preto, você não vai saber o que é branco. Assim também, se você está num lugar onde só tem branco, você não sabe o que é preto. Entendeu? Mesmo que você tenha um conceito, você nunca vai saber porque você nunca experimentou. Então é como se tivesse uma barreira entre você e Deus, beleza? E também por quê? Porque os contrários não vivem juntos. Como assim? É impossível que uma madeira ela pegue fogo e esteja molhada ao mesmo tempo. Ou o fogo vai evaporar a água vai apagar o fogo. Beleza? Então, como tudo isso diante de Deus não é nada, todas as características que ela vai recebendo dessas criaturas impedem ela de se unir a Deus, que é exatamente o contrário de tudo isso que ela está se afeiçoando. Então, vamos passar aqui, aí eu vou ler aqui uma parte da escritura porque é muito interessante. Está em Provérbios 8. Eu não vou pegar a Bíblia porque já tem aqui, então é mais fácil. Capítulo 4. Que a sabedoria diz assim. Provérbios 8. Está aqui. Diz assim: a vós, ó homens, é que eu estou continuamente clamando. Aos filhos dos homens é que se dirige a minha voz. Aprendei, ó pequeninos, a astúcia, e vós, insensatos, prestai-me atenção. Ouvi, porque tenho de vos falar acerca de grandes coisas. Comigo estão a riqueza e a glória, a magnífica opulência e a justiça, porque é melhor o meu fruto do que o ouro e que a justiça. Porque é melhor o meu fruto que o ouro e que a pedra preciosa, e as minhas produções melhores que a prata escolhida. Eu ando nos caminhos da justiça, no meio das veredas do juízo, para enriquecer aos que me amam e para encher os seus tesouros. Então, a sabedoria aqui no livro dos Provérbios chama as pessoas de pequeninos. Por quê? Porque aquilo que elas amavam diante de Deus era pequeninos. Então o amor lhe faz semelhante, você é o objeto do seu amor. Então essas pessoas se tornaram também pequenas, da mesma forma que aqueles objetos que ela amavam eram. Aí ele fala: comigo estão as riquezas e a glória, a magnífica opulência e a justiça, para dizer às pessoas: olha, tudo isso que vocês estão amando não é a verdadeira riqueza, não é a verdadeira glória. Comigo é que está a verdadeira glória, comigo é que está a verdadeira liberdade, comigo está o verdadeiro gozo. Vou voltar aqui, só voltar aqui para ver se capítulo 3, eu acho que eu passei, porque fica meio estranho porque eu não falei daqui. Eu não falei porque aqui era noite, né? Capítulo 4, era o capítulo 2, enfim. É noite por 3 fatores. O primeiro eu vou explicar posteriormente. São João da Cruz fala que essa purificação pela qual a alma passa é uma noite, por quê? Porque o início dela é a renúncia, porque o meio dela é a fé, porque o fim dela é Deus. Ou seja, a alma, quando ela começa a purificação, ela vai ficando vazia de todas as criaturas. Essa daqui eu vou explicar daqui a pouco. O meio dela é a fé. Ora, a nossa inteligência não consegue compreender a fé. Então é sempre algo que a pessoa não consegue tocar, ela não consegue compreender. E o fim dela é Deus, que é incompreensível e incomensurável. Então a alma ela fica meio que a escura e no vazio. Aí ele fala assim: alguém aqui já leu o livro de Tobias? No livro de Tobias, quando o arcanjo Rafael aparece para Tobias, ele fala que ele teria que passar por 3 noites
para que ele pudesse receber a esposa dele. Na primeira noite, Tobias ia ter que queimar o coração do peixe. Na segunda noite ele era aceito na companhia dos santos patriarcas, e na terceira noite ele recebia a bênção. Ou seja, para representar que na primeira noite da purificação, a pessoa purifica o seu coração de todas aquelas afeições que ela tinha aos ídolos, só aquelas afeições que ela tinha às criaturas. Na segunda noite ela recebe a fé de Deus, e na terceira noite ela recebe a bênção. Quando Jacó foi subir ao Monte Betel, ele pediu que as pessoas fizessem 3 coisas. A primeira era rejeitar os deuses estranhos. A segunda era purificarem-se. E na terceira era trocar as vestes. Para representar que para quem quer chegar, para quem quer realmente adorar a Deus, para quem realmente quer oferecer a Ele um sacrifício, vai ter primeiro que rejeitar todos os ídolos. Não só os ídolos que são os deuses falsos, mas todas aquelas coisas que vão lhe tirar o amor que você teria que prestar a Deus de forma justa. Na segunda noite, no segundo ato, você teria que se purificar, ou seja, tirar o resto daquelas afeições que ficaram presas no seu coração. Você tirou aquelas que eram mais grosseiras, agora você vai tirar aquelas que estão mais entranhadas, que são menos fortes. E no terceiro ato você vai trocar as vestes, ou seja, você vai receber a vida divina em você. Você vai começar a agir como Deus. Então lá na sexta e na sétima morada, onde a alma não comete mais nenhuma falta voluntária, mas só faltas involuntárias, né? A alma ela não peca mais voluntariamente, ela comete imperfeições. Mas enfim, essa privação do apetite é verdadeira noite, porque ela fica às escuras e sem nada para se servir. Sem a luz o olho não enxerga nada. Então, essa parte que eu acho que é a parte mais complicada do livro de entender, tanto essa como no capítulo 10, como nesse capítulo 3. Vou repetir para tentar explicar. Essa privação que a pessoa faz do apetite, ou seja, tudo aquilo que o corpo dela desejava, tudo aquilo que a alma dela queria, todas essas afeições na qual ela estava, que ela desejava, ela vai negando tudo isso. Ou seja, vou dar exemplo. Explicando aqui uma coisa antes. A nossa alma ela só consegue aprender através dos sentidos. Todo conhecimento que você recebeu foi através dos sentidos. Ou seja, aquilo que você escutou, aquilo que você viu, aquilo que você experimentou, aquilo que você sentiu e aquilo que você tocou. Tudo aquilo que você tem dentro da sua cabeça, a sua alma, veio através dos sentidos. Então a alma, quando ela vai negando todos esses conhecimentos que ela poderia receber pelos sentidos, ela vai ficando às escuras, porque não só ela recebe conhecimento, mas também ela se deleita nesses conhecimentos. Ou seja, eu vejo alguma coisa, eu recebo esse conhecimento e esse conhecimento me gera um prazer. Ou seja, eu recebo alguma coisa na minha pele e esse toque me causa um prazer. Então, como a alma ela vai renunciando a todos esses tipos de deleites, ela vai ficando seca, ela vai ficando sem deleites. Então ela vai ficando realmente às escuras, como se fosse numa noite, porque a noite é o que? A privação da luz aos olhos. Então é uma coisa que é feita de forma voluntária. Eu vou escolhendo renunciar a todos esses prazeres, todos esses conhecimentos. Deu para entender mais ou menos? A nossa alma, ela está... os filósofos antigos diziam que a nossa alma, ela é como uma tábula rosa, que tudo que eu marcar nela vai conhecer. Ou seja, uma coisa que estava lá, uma tábua, ela só vai ter nela aquilo que eu marcar nela. Isso também é a nossa alma. Ela só vai ter nela aquilo que eu experimentar através dos sentidos. É como se fosse uma pessoa que está presa no cárcere, onde tem uma janela e aquele cárcere é escuro. Eu só vou conhecer as coisas se eu olhar através da janela. Então essa purificação, essa purificação acontece na noite escura dos sentidos, exatamente você se privar de todos esses conhecimentos que eles são exteriores. Lucas, como assim se eu não posso parar de enxergar, se eu não posso parar de escutar, se isso é uma coisa natural? Já chegar lá. Só para voltar aqui. Davi diz assim, no Salmo 87, versículo 15, ele diz assim, sou pobre e vivo em trabalho desde a minha mocidade. Por que Davi dizia que era pobre se ele era rico? Se na verdade era rico? É porque o apetite dele era pobre, porque não era uma coisa rica, ele não tinha vários desejos dentro de si.
porque tudo aquilo que lhe era exterior não lhe causava nenhum afeto. Ou seja, tudo aquilo, mesmo ele sendo rico, ele não estava apegado àquelas coisas. Se ele tivesse, se ele não tivesse, isso não causava mais nenhum dano na alma dele. Essa semana eu estava no terminal, aconteceu um coisa bem interessante. Foi a semana e eu cheguei no terminal, me bateu aquela vontade de comprar um milkshake de maracujá, que eu gosto muito. Aí eu me lembrei, não posso comer porque é semana, senão eu não comer tipo de besteira. Quando for final de semana eu como. Aí sabe quando você não quer uma coisa, mas acontece uma violência dentro de você? Não quer mais, meu corpo quer mais, não quer. E aí aconteceu uma coisa bem interessante, que eu não sei se foi, assim, só falando mesmo porque enfim, não sei se foi a minha consciência, se foi meu anjo da guarda, se foi o demônio, se foi Deus. Porque me veio a seguinte pergunta: quão livre você é para fazer uma escolha? E essa pergunta, na hora que ela me veio, nossa, essa pergunta, ela parece bem simples, né? Quando você faz uma escolha, a pessoa, como assim? Pergunta mais idiota, simples, o que essa pergunta tem a ver? Só que na minha hora também me veio o que ela significava, né? Porque isso que eu tinha acabado de passar, ou seja, eu fiz uma escolha mal, tipo fazer uma violência contra um amigo mesmo. Então isso me fez compreender um pouco mais do que São João da Cruz estava falando. Por quê? Porque realmente ser pobre no apetite é chegar a um ponto onde você não se faz mais violência. Ou seja, você fazer, eu não vou fazer aquilo e não ficar aquela violência dentro de você. Não existem mais batalhas interiores dentro de você, porque você já chegou a um ponto onde você já se venceu, onde você já é dono de si mesmo, onde o seu espírito já está realmente nu, ele não está mais apegado a nada. Então é realmente essa desnudez pela qual ele quer nos levar. Tanto que Santa Teresa, ela fala que as almas que estão na terceira morada, ela tem os problemas porque como elas são pessoas de virtude, pessoas que rezam, são pessoas que se fazem muito de vítima, no sentido de que elas começam a passar pelas aridezes, aí ela vai falar isso pra alguém, a pessoa não sei o que, aí a pessoa fica se achando, não, você não me compreendeu, porque eu já faço muito por Deus, não sei o que, e são pessoas que realmente não se desprenderam de si. Ou seja, são pessoas, porque assim, a pessoa que está na cerimônia, ela já é uma pessoa de virtude, ela já reza todo dia, ela faz meditação. Só que é uma pessoa do tipo assim, se eu chegar bem aqui esculhambar a cara na frente de todo mundo, ela vai ficar calada. A pessoa da cerimônia, ela já escuta calada certas coisas. Só que quando isso parar, ela vai chegar em casa, ela vai começar a chorar. E a desculpa dela vai ser o pecado, eu estou chorando por causa do pecado. Ela fala, não, você está chorando porque você ainda está fazendo violência contra você mesmo. Você ainda não conseguiu aceitar que isso é o que você merece, que realmente essas coisas que acontecem no seu exterior não vale nada. Ela fala, e nem me vinha com a história de que é porque você está chorando por causa do pecado da pessoa. Isso é porque você ainda não venceu o seu orgulho. Santa Teresa é ótima. Só olhar agora assim aqui. É o seguinte, por que é que Deus ele não dá o seu espírito? Por que é que Deus ele não dá o seu espírito a quem ainda não se desprendeu das coisas aqui da terra? Assim, a explicação mais razoável, mais credível para isso é porque Deus sabe o valor que ele tem. Como assim? A nossa vontade, quando ela está afeiçoada a algum objeto, ela vai preferir esse objeto e vai tirar gozo dele mais do que ela tiraria de qualquer outro objeto, mesmo que esse outro objeto fosse melhor em si mesmo. Deu para entender? Deu mesmo. Me explica aí, o que você quer dizer agora? Não entendi. Beleza? Então, Deus ele não vai dar o espírito dele
para uma pessoa que se receber ele, vai querer ficar tirando gozo dele e gozo de outras coisas, porque o espírito dele vale mais do que qualquer outra coisa. Então, tipo assim, Deus me dá, a gente sabe que esse livro aqui vale mais do que esse celular, né? Então é como se Deus me desse esse livro, só que eu prefiro esse celular em relação a esse livro. Aí Deus só é muito bonito, né? Eu sou Deus, eu tenho dignidade infinita, eu fico preferindo essas coisas em relação a mim. Então os hebreus, quando eles estavam indo até a terra da procissão, até a terra prometida, Deus só enviou o maná quando a farinha tinha acabado. Vai brincar que ele só vai mandar o espírito dele para quando essas afeições às criaturas acabarem. Por quê? Porque mesmo depois que Deus enviou fechar a porta e a porta, mesmo depois de Deus ter enviado o maná, que era a comida que tinha todos os gostos dentro de si mesma, eles pediram carne para comer e Deus se irritou, porque o maná já continha o gosto da carne dentro de si, só que eles não souberam aproveitar, porque o apetite deles, a vontade deles estava afeiçoada a outras coisas, então eles não souberam dar valor àquilo que eles tinham. Beleza? Interessante também porque vocês lembram quando os filisteus pegaram a Arca da Aliança, e colocaram ao lado daquele daquele ídolo, que eu não me lembro qual é o nome, que tinha uma imagem bem grande dele, e todo dia a imagem caía por terra, ao lado da Arca da Aliança, para representar que Deus ele não tolera que a nossa afetividade, que a nossa vontade esteja dividida em vários objetos que não sejam Ele. Então ele nunca vai poder dar realmente o espírito dele quando a pessoa não só ama ele, beleza? São que horas? 6. Capítulo 6. Danos causados na alma. A gente chega nessa parte que é mais uma parte bem interessante, porque assim, além desses apetites nos impedirem de nos unirmos a Deus, eles causam 2 tipos de danos na alma. O primeiro dano é o dano privativo e o segundo dano é o dano positivo. O primeiro dano é o dano privativo, é aquele dano que nos priva do Espírito de Deus. Então, a alma, quando ela está afeiçoada a alguma coisa que é matéria de pecado mortal, ela fica privada do Espírito de Deus, ela não pode receber o Espírito de Deus. Quando a alma está afeiçoada a coisas que levam a pecados veniais, ela recebe 5 danos. A alma fica atormentada, a alma fica cansada, a alma fica manchada, a alma fica cega e a alma fica... deixa eu pescar aqui. E entibia a alma, enfraquece a alma. Vou tentar primeiro um pouco falar desses 2 primeiros danos, o dano do tormento e o dano do cansaço. São os danos mais óbvios. Por quê? Porque a alma, achando que vai saciar nessas coisas, a alma fica cansada procurando sempre alguma coisa para preencher ela e nunca consegue. É tipo a alma que fica sempre comendo, são aqueles cachorros que ficam sempre comendo as migalhas e não tem a oportunidade de comer aquilo que está na mesa. Então a alma sempre fica comendo vento, achando que aquilo vai saciar ela. A pessoa que sempre come vento, achando que aquilo vai saciar. Ou seja, como ela sempre está procurando esses gozos, a alma vai ficando cansada. E aqui eu tenho que abrir parênteses, porque nem todo mundo percebe isso. Só quem para pensar é quem percebe que a alma fica desse jeito. Porque tem gente que está tão inebriada nessas coisas, tão metida nesse tipo de coisa, que ela não percebe que esse tipo de coisa nunca vai saciar ela. A gente sabe assim que, não sei se vocês se lembram daquela passagem onde a mulher vai pedir milagre no Nosso Senhor, e Nosso Senhor falando que não convém dar comida dos filhos aos cachorros, né? Porque São João da Cruz ele tem assim uma exegese muito interessante, assim, dos mais formidáveis. Por quê? Porque quando ele vai dar a explicação para essa passagem, ele fala que a alma, Deus ele nunca vai os filhos de Deus são santos. Então são aqueles que já se desprenderam das migalhas
e recebem o Espírito de Deus. E essas pessoas que ficam comendo as migalhas são as pessoas que ficam procurando se deleitar nas criaturas, que é aquilo que Deus fez, mas que nunca vai preencher. Que dá para compreender, mas ele realmente dá uma explicação muito interessante. Aí eu vou falar aqui mais duas coisas, que é o seguinte: para Deus é mais difícil purificar uma alma do que criar uma alma. Vocês sabem por quê? Porque é mais difícil purificar uma alma do que criar uma alma. Se tem uma alma mais existente, existe um livramento. Se você fosse criar uma, seria independente do livramento. Quando a pessoa, quando Deus cria uma peça humana, ele participa das coisas do mundo, né? Digamos assim, ele vive, né, as coisas dele. Digamos que nem tu falou, ele cria afeição às coisas do mundo, então vai ser muito mais difícil para ele. É o que eu acho, né? Ele purificar, ele criar uma pessoa que, porque assim, o que eu acredito, né? Quando a gente nasce puro, né? Só tem um pecado original, mas fora isso, até porque eu acho que tem até alguns santos que dizem que a gente devia fazer reverência às crianças, porque elas são os itens mais puros na nossa terra que a gente tem aqui. Os três estão certos. Mas por quê? Porque o nada não coloca resistência. Quando Deus cria uma alma, não tem resistência, então ele pode fazer. Agora quando ele vai purificar a alma fica: não, aqui não, peraí, vou aqui. Aqui não, porque gosto dessa parte aqui, vou tirar depois. Mas enfim, eu queria que vocês lessem depois em casa os danos, porque acho que é a parte, principalmente tu leia os danos que causam a alma, porque é muito interessante. Eu acho que tu, que é psicóloga, vai te servir muito. Porque ele realmente, a gente sabe que esses tratados espirituais são realmente... Você vai postar no grupo? Não, talvez, eu vou ver se eu publico, porque eu não sei se o livro tem em texto, tem em PDF, tem na internet, mas não sei se você pode copiar e colar, então não sei se eu posso publicar lá. E também não vou publicar porque eu desativei o Face, coloquei para excluir, então não vou coisar de novo, mas dessa vez é para valer. Depois começa, eu vou desativar o Essa aí é pra valer. Eu vou deixar empatecer. Então, tu coloca lá isso, tu achar, tu coloca. É o capítulo 6 até o 10. Isso aí é o quê? É dentro do Subir no Monte Carmelo. Tem na internet, coloca Subir no Monte Carmelo PDF, tu vai achar. Mas eu vou falar um pouco, mas é porque é muito bom vocês lerem, porque ele realmente vai descrever o que a gente passa quando a gente procura essas coisas. Eu queria ter achado um texto de um colega meu que era agnóstico. Ele é muito inteligente mesmo, porque ele fez um texto há 2 meses atrás, estava no feito de semana, que eu até li, era muito interessante, só que eu fui procurar ontem, eu não achei, eu ia ter que trazer. Era ele falando sobre um colega dele, ateu, que tinha pedido, perguntado para ele por que é que ele estava pedindo sinais a Deus, se Deus existia, por que é que Deus não dava sinais a ele. Aí ele começava a dar a resposta para esse amigo dele, e uma das coisas que ele falava quando ele era agnóstico, ele fala assim que se realmente o ateísmo é certo, a nossa vida aqui é só uma contínua luta contra a morte, né? Porque por mais que você faça coisa aqui na Terra, no final tudo vai acabar. Então, olhando para o absoluto, não vale para nada. Então é sempre um tormento. E isso não é porque ele é religioso que ele falou isso, não. Porque aquele filósofo ateu, Schopenhauer, ele também dizia isso. Ele fala que a vida do homem é um contínuo sofrimento, porque o homem sempre deseja, ele consegue aquilo que ele deseja. Depois que ele conseguiu, ele gosta daquilo ali e vai procurar uma coisa, sempre fica nesse negócio e nunca sacia, não consegue achar. Então ele descrevia esse negócio muito interessante, e ele falava que esse desejo que nós temos de eternidade, de querer deixar o nosso nome na história, de querer deixar alguma coisa para a posteridade, é na verdade um sinal da transcendência que nós temos dentro de nós mesmos, né? Porque eu não vou poder explicar, mas é basicamente isso daí. Ele realmente é muito bom o texto. Eu até coloquei aqui a vaca e a felicidade, porque eu me lembro dos Padre Paulo Ricardo, onde o Padre Paulo Ricardo fala assim, que se o ateísmo for realmente certo, é coisa de louco. Por quê?
Porque se você olhar para o homem, vai ser o único animal que deu errado. Sim, eu vi isso aí também. Você já Vai viu? ser o Aquele- único animal imperfeito. Único animal Porque, por perfeito. exemplo, tem uma vaca, ela quer comer grama, né? Sim. Em algum parte do mundo vai ter grama, ela vai poder comer aquilo ali. Sim. Ela quer beber água. Em algum lugar vai ter um lagozinho que ela vai poder beber água. Mas o homem tem uma coisa nele que ele quer e não consegue saciar aquilo. Exatamente. E se você sente esse desejo de beber água, sente fome, é porque existe aquele para lhe saciar. Então, como o ser humano ele tem esse desejo de felicidade, de uma coisa infinita, e essas coisas infinitas não existem, foi o único animal que deu errado, amiguinho. Isso, é um animal É muito incompleto, incompleto, defeituoso. Naquele curso de catecismo, Não, é no Teodicea. Eu vi catecismo. Ele fala isso no Teodicea, que são 26 aulas que ele vai demonstrar a essência de Deus. Ele diz que ou você sai, não tem como alguém não sair crendo em Deus depois desse curso. É realmente muito bom. Só assisti até a aula 6, realmente assim, é um curso de louco. É muito bom. E fala uma coisa que a gente viu lá no Qual? a correção da Sim. Ele come. Aí vamos lá. O segundo dano é o dano de atormento na alma, né? Que a alma ela achando que vai ficar em paz quando ela gosta daquilo ali, ela acaba ficando mais atormentada. Então é como alguém que tira a roupa, fica nu e vai se deitar nos espinhos achando que ele vai saciar ela. Aí, tem até uma passagem no Apocalipse, se vocês já leram, que é Apocalipse 18, versículo 7, que diz, né? O tanto que ele viveu em prazeres, tanto lhe dá em tormentos. O tanto de prazer que você buscou é aquilo que você vai receber em tormentos. Mas enfim, vamos lá para o capítulo 8, onde ele vai falar que a alma não pode ser iluminada, a alma fica cega. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A gente sabe que da imagem e semelhança a gente conserva a imagem, mas a gente não tem mais a semelhança. Ou seja, a imagem é a nossa inteligência, né? Aquilo que nos torna parecidos com Deus, que é a razão. Mas a gente perde a semelhança, porque a nossa alma era para refletir Deus. Mas como a alma fica pegada a esse tipo de coisa, é como um espelho que está embaciado. Então nunca vai conseguir realmente refletir Deus. Então, seguir o apetite é seguir um cego. Olha, se eu sigo um cego, o que a gente acontece? A gente cai na vala, né? Enfim, aquele negócio. Para que serve o olho da mariposa se ela olhando para a luz cai no fogo, né? Então a alma achando porque assim, o apetite, os prazeres, eles tanto aquecem como eles deslumbram a nossa inteligência. Então a alma, ela achando que ela vai saciar, achando que aquilo ali é luz para ela, acaba caindo numa coisa que na verdade é trevas para ela. Tanto quando São João da Cruz ele vai explicar o significado da palavra deslumbrar, ele realmente dá um significado muito interessante. Ele realmente explica porque deslumbra a alma. Aí aqui eu vou parar aqui e vou fazer uns comentários que ele fala assim, ó. Tanto aqui como... Pronto. Vamos lá. Por que é necessário a gente se desfazer de todos esses apetites? De todos esses desejos? Primeiramente por quê? A gente sabe que Salomão era um homem sábio, mas morreu idólatra, né? Porque não se desfez daqueles apetites, daqueles desejos que eles tinham aquelas mulheres, que eram pagãs, que levaram ele para a idolatria, né? No final da vida dele, que ele vai erguer ídolos vai erguer imagens aos ídolos, né? Vai começar a adorar os deuses falsos, porque para demonstrar que se a alma não se desfizer desses apetites, a alma vai acabar de um jeito ou de outro cometendo pecados. E aqui eu diria que a alma, quando ela não se desfaz desses apetites, ela fica cometendo pecados mortais, e fica se perguntando por que eu não consigo viver em estado de graça, porque você não se desfez daquelas afeições que levavam ao pecado. E aqui ele comenta, né, que lá não vê tantas almas que Deus deu graça para se livrarem de pecados mortais, mas que por faltarem uma determinação não se desfazem daqueles que eram menores, daquelas afeições menores. Aqui vem aquela frase dele, né? Não importa se o fio que prende o passarinho é grosso ou fino, enquanto existir o passarinho não vai poder voar. Então não importa se você tem afeição a pecado mortal ou a pecado venial. Se você ficar falando, eu estou bem porque eu não cometo pecado mortal, se você realmente quer ser santo, enquanto você não se desfizer das afeições aos pecados veniais, você não vai conseguir receber o Espírito de Deus e passar para as moradas mais
para as moradas mais adiantes, porque nas 3 primeiras moradas não é onde vem o maná. O maná só desce na 4ª morada. Então, na segunda e terceira morada, Deus só dá contentamento à alma, diferente de gosto. Contentamento são aqueles sentimentos que você sente na alma, pelo qual você já percebe que o mundo nunca vai conseguir lhe saciar. Já percebe que o mundo só tem vaidades, que o mundo ele nunca vai realmente preencher. E quando chega na 4ª morada é quando você realmente começa a experimentar aquelas coisas espirituais. Só que aqui eu tenho que abrir um parênteses. Não comecem a vida espiritual de vocês querendo chegar nas últimas moradas, porque lá vocês vão ter visão, ou porque vocês vão ter isso ou aquilo. Andrés fala que ter esse tipo de desejo é criar sua casa em cima de areia. Vai cair uma hora ou outra. Porque não é uma pessoa humilde não faria isso. Porque nosso Senhor já nos deu tudo. Ela até fala: o emprego mal é essa palavra. Nosso Senhor veio aqui para nos servir. Ele já nos deu tudo. Tu ainda quer mais? Que não te é necessário. Nosso Senhor não vai te cobrar porque tu não teve visão. Ele vai te cobrar se tu fez aquilo que Ele queria. Ok. Vamos lá. Capítulo 9. Onde a alma ela fica manchada. Só resumindo realmente esses danos que a alma recebe. Quando a alma ela procura esses apetites, é como se a alma fosse tocada pelo carvão ou pelo grafite, né? Na hora que ela toca, ela fica suja, então ela fica manchada. Então a alma ela vai perdendo aquela semelhança que ela tem com Deus, por se tornar parecida com aquilo que não é Deus. Então, deixa eu olhar aqui. Lembrando que tanto a alma do pecador como a alma do santo tem uma só imperfeição, como tem tanto uma perfeição como uma imperfeição. A alma do santo tem uma perfeição única, mas que é dividida em várias virtudes em níveis diferentes. Assim também como o pecador tem uma só imperfeição que é dividida em vários apegos diferentes. E o último dano que é causa da alma é a fraqueza, que é o mais óbvio. Por quê? Porque como a sua vontade está dividida em vários objetos, como a sua afetividade está dividida em vários objetos, ela vai ficar muito extensa e pouco intensa. Então, como você ama muitas coisas, você não consegue amar nada de forma muito elevada. Então é necessário que você destrua todas essas afeições que você conserva, para poder amar Deus de uma forma muito potente, vamos dizer assim. Até tanto que tem um axioma na filosofia que é assim: a força unida tem mais poder que a dividida. Então você realmente tem que destruir essas afeições para amar a Deus como Ele merece. Como a árvore que está cheia de vergônteas perto dela, né? Vai sugando a seiva da árvore até a árvore ficar fraca. Ou como um corpo que é cheio de sanguessuga, vai sugando o sangue até a alma ficar doente. Enfim, para acabar os capítulos, só vai até o capítulo 15, primeiro livro. Aí eu vou ler aqui. É necessário reprimir tudo e não ter afeição a nada. É preciso destruir todos, até os menores. Porque, como se tivesse uma panela. Você vai colocando água, que são as orações, que são os atos de piedade, que são os atos de mortificação. Mas como a sua alma ainda tem muitos apegos, como a sua alma ainda está muito manchada, tudo aquilo que você vai colocando vai sendo tirado. Então no final aquilo não serve para nada. Então não importa se você fazer muitas obras de caridade, não importa quantos textos você rezava, não importa quantas penitências você fazia. Enquanto você não se desfizer desses seus apegos, não vai servir para nada. Porque você vai colocando por um lado e vai saindo pelo outro. Então é um trabalho inútil. O primeiro que você tem que fazer é rezar e trabalhar para tirar essas afeições que tem dentro da sua alma, tirar essas imperfeições. E por fim, não sei se vocês se lembram que Deus tinha ficado irritado com os hebreus por eles não terem matado todos os seus inimigos antes de entrar na Terra Santa, para demonstrar que você só vai entrar na Terra Prometida quando você destruir todos esses inimigos de Deus que estão dentro da sua alma. Beleza? Aí aqui
ele só comenta que a primeira noite, que é a noite escura dos sentidos, você entra nela de forma ativa, ou seja, é a sua vontade. Não vai partir da sua opção, vai partir da sua vontade. É você que vai entrar nela porque você quer. Você vai começando a se exercitar nisso daí até você entrar realmente na noite escura. E só depois é que você entra na noite escura dos sentidos que já é Deus que vai operar a limpeza dentro de você. A primeira é você que opera dentro de você, a segunda é Deus. Enfim, eu falei tudo isso daí, mas não falei o principal. Como é que a alma vai poder fazer isso daí? E aí a gente termina. Eu peguei as cautelas que ele coloca lá nos tratados espirituais. Aí eu vou ler. Aí se quiserem fazer algum comentário, vocês fazem. São 3 cautelas para com o mundo, para com o demônio e para com a carne. A primeira cautela que nós devemos ter com o mundo para nos desapegarmos do mundo é amar e esquecer todos igualmente. Considerar todos estranhos. Aí, por quê? Vocês têm ideia porque a gente tem que amar todos igualmente? E esquecer também todos igualmente? Alguém mais? Primeiro que ele vai explicar por que amar e esquecer todos igualmente. Primeiramente por quê? Porque a gente só deve amar uma pessoa e nós devemos amar as pessoas na proporção que Deus também ama elas. E como nós não sabemos o quanto Deus ama a alma, é melhor amar todas igualmente, para não dar mais amor a umas e acabar tirando de outras. E acabar não amando umas enquanto nós deveríamos amá-la, né? Então é amar todos igualmente, sem dar mais a uma, acabando tirando de outras. Mas amar e esquecer todos igualmente, beleza? E principalmente para aqueles que vão entrar na vida religiosa, vida religiosa, se tornar sacerdotes, ter muita ainda mais cautela com os parentes, porque aquele amor natural que você tinha pode se misturar com a carne e o sangue. Você acaba turbinando esse amor aí de uma forma que pode prejudicar muito. O segundo, que é aborrecer toda forma de propriedade, ou seja, é esquecer os cuidados que você deve ter, tanto com o seu corpo, como com a sua saúde, como com os seus objetos, como com tudo aquilo que você tem. Não se preocupar com eles, é viver com eles como se não vivesse com eles, usá-los, mas sem apegar-se a eles. Aí, como eu vou saber se eu estou apegado a uma coisa? Eu me faço muito essa pergunta. Como é que eu vou saber se estou apegado a uma coisa? É aquele negócio. Se você escolher tirar aquela coisa perto de você, parar de usar aquilo ali vai lhe causar tristeza. Se lhe causou tristeza é porque você está apegado. Então é nessa hora que a gente faz esse exercício de desapego, de realmente usar, de ter realmente como se não tivesse, usar as coisas como se não usasse. Vamos dizer assim, porque tipo assim, o que é o desapego? Tem gente que acha que ter desapego eu conheço pessoas que acham que ter desapego das coisas materiais é não querer ser rico, é não querer ter muitas coisas, mas esquece de que aquilo que você tem você não quer perder. Então se você não quer perder aquilo ali, você já tem apego. Então realmente viver como se não tivesse. E se for tirar de mim, tudo bem, tenho que estar nu daquilo ali, realmente viver como se não tivesse. Então é realmente não se portar assim, falando para nós, né? Não se portar com a sua beleza, nem ficar pensando sobre esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa tira a nossa paz de espírito. Tanto que na terceira cautela que a gente tem que ter com o mundo é esquecer as imperfeições dos outros. Porque até mesmo se nós vivêssemos numa comunidade onde só tem anjo, algumas coisas que eles vão fazer vai parecer pra gente estranho, porque a gente não compreende. Então a gente tem que parar de ficar reparando naquilo que os outros fazem para acabar não tirando nossa paz de espírito. Porque tudo aquilo é exterior. Enfim, é que nem a mulher de Ló, ele comenta, né?
você vai acabar terminando com a mulher de Ló, que se escandalizou com a destruição de Sodoma e Gomorra, vai acabar também sendo destruído, porque ficou reparando tanto dos erros dos outros que acabou também se perdendo. Aí, não sei se vocês lembram que Tiago, São Tiago diz na sua carta, no capítulo 1, versículo 26, que ninguém se ache bom religioso se não controlar bem a sua língua, tanto a sua língua exterior como a sua língua interior, porque tem gente que não comenta os erros dos outros falando, mas guarda isso dentro de si. Então tem que tomar muito cuidado com essa, depois de ter vencido a exterior, tomar cuidado com essa interior, porque não fala mais pensa. Não fala mais pensa. Então realmente deixar as coisas passar e não se importar. Lucas, mas não vou me importar com a salvação dos outros. Não é isso, você vai rezar pela pessoa, mas não estar preocupado com aquilo ali, porque Deus vai dar um jeito. Se a pessoa quiser salvar, ela vai se salvar. Tem que ficar se escandalizando com o que os outros andam fazendo. Dependendo de mim ou não, Deus. As cautelas que nós devemos ter com o demônio, aqui ele já comenta. É bom se lembrar que o demônio ele sempre engana com a aparência de bem. Ele nunca engana com a aparência de mal, porque se a alma souber que o que ela vai fazer é má, ela não faria. Então a primeira cautela vai dizer: nada fazer para dar obediência, mesmo que fosse uma caridade. Aqui se dirige muito aos religiosos, né? Tipo, o meu superior não mandou que eu fosse fazer aquela obra de caridade, eu vou lá fazer mesmo? Não, mas que é uma coisa boa, então eu vou fazer. Essa é uma coisa boa para mim. Se não receber a ordem, não faça. A segunda é tratar o prelado como Deus, entre aspas. Nunca buscar saber sobre sua índole. Como assim? Aqui vai servir para nós em relação aos padres. Nunca ficar tentando saber o que o padre A ou o que o padre B faz ou deixa de fazer, para que a sua obediência divina não se torne humana. Ou seja, se o padre não for um padre santo, eu não vou na missa dele. Se o padre não for um padre santo, eu não vou escutar esse dica que ele vai me dar. Se o padre não for um padre santo, eu não vou obedecer ele, não vou fazer isso que ele está me mandando. Então, a obediência, quando ela realmente é uma virtude, você obedece porque você seja uma pessoa ruim. Beleza? A terceira é querer ser humilhado e gostar do bem dos outros. Sinceramente, vencer o mal com o bem. Aqui ele fala a questão da sinceridade, né? Porque a gente tem que realmente se convencer de que quando alguém me humilha, isso é uma coisa boa. E quando eu vejo o bem de uma pessoa, eu tenho realmente que me convencer de que isso é uma coisa boa. E realmente gostar da cruz. Realmente me convencer, porque é aquele negócio, eu posso até demonstrar que eu gostei, mas se o meu interior não estiver convertido, não vai ser agradável diante de Deus. E realmente trabalhar muito nessa questão da humildade. E aqui já cai por ter aquele negócio, porque tem gente que fala, ser humilde não é se desprezar. Mentira. Eu gosto muito do C.S. Lewis, mas eu vi um texto da semana que falava que tem gente que acha que humildade é se achar a pior pessoa do mundo. Segundo os santos é sim, se achar a pior pessoa do mundo. É realmente estar convencido disso. Eu gosto muito do C.S. Lewis, mas ele não é católico. Assim, no sentido de que uma virtude tão importante como a humildade não ia poder ser compreendida por quem não fosse católico. Realmente quem é humilde realmente se considera a pior pessoa do mundo. Eu estou falando da verdadeira humildade. São Francisco de Assis se considerava um jumento. É por isso que ele se penitenciava tanto. Porque quando ele sentia as inclinações ruins dentro dele, ele ia lá e se flagelava. Se tratava realmente como um animal. Realmente esses extremos assim. Porque, porque fulano, se a pessoa fala, fulano de tal é tão legal, eu lá sou bosta nenhuma. Isso não é humildade. Você está se desprezando. É humildade sim. É humildade. E começa a se convencer disso daí. Realmente é parar para pensar que você não vale nada, que você, pelo seu pecado, você merece o inferno. Porque aquilo que você recebe de Deus não é nada. Porque quem não tem humildade não vai conseguir passar as 3 primeiras moradas. Beleza? Humildade sim. E a primeira contra a carne é convencer de que todos querem teu bem e te querem exercitar. Harmonia. Eu achei tão interessante quando o São João da Cruz falou isso, porque eu não sei se você sabe, mas tem muitos psicólogos hoje em dia que leem muitas obras de São Bento, né? Tipo, Anselmo Brum, né? Esse pessoal assim da psicologia que lê e fala como ser um bom líder, né? Tipo de coisa assim, né? Lê muito esses monges, né?
Porque realmente, se você for reparar, existem umas provas que... Uma das provas de que realmente a Igreja Católica é a Igreja de Nosso Senhor é que a doutrina dela é uma doutrina divina. Ou seja, aquilo que Nosso Senhor ensinou é algo divino, porque nunca alguém tinha falado, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Antes era olho por olho, dente por dente. Então quando Nosso Senhor vem, Ele vem trazer uma moral mais elevada. Só que aquilo não ficou preso naquela época. Se você pegar os escritos santos, isso vai se repetindo. E não é repetir no sentido de que ele vai falar, amo também o próximo a si mesmo, mas não. Eles vão trazendo coisas novas que, se você for realmente para pensar, é uma ética, é uma moral muito mais elevada. Por quê? Por que eu falei isso daqui? Porque convencer que todos querem ter o bem e querem exercitar na virtude. Porque se você está dentro de uma comunidade religiosa, você está dentro de um grupo, aí a pessoa, vamos dizer assim, a Gabi chega, aí eu vou e a Gabi vem falar comigo, eu vou e falo, oi Gabi. Aí eu sou meio assim seco, né? Vamos dizer assim. Aí a Gabi vai, ele me tratou mal, não sei o que, nem me ama, não gosta de mim. Isso é interessante por quê? Porque se você olhar todas as pessoas como se elas quisessem a tua santificação, isso sempre vai gerar harmonia. Porque todas aquelas coisas que... Isso também serve no seu local de trabalho. Se todas aquelas pessoas que lhe tratam mal, se você vê que elas querem a sua santificação, você nunca vai se estressar, você nunca vai bater boca, nunca vai ter briga. Vai ser sempre um local de harmonia. Então realmente é uma coisa muito interessante. Realmente, se você praticar, é algo divino. É realmente aquela questão de realmente tomar as vestes, né? Ter se purificado, ter se iluminado e, por final, tomar as vestes do nosso Senhor e agir como Ele. E a segunda cautela é muito boa porque é a constância. É fazer todos esses espirituais, mesmo que eles sejam, mesmo que eles não lhe causem gozo, porque você vai ser exercitado na cruz. Você vai começar a ser habituado a não procurar as coisas só pelo prazer que elas lhe causam. Porque quando a cruz começar a aparecer, você vai começar a repudiar ela. Então hoje eu não vou rezar o texto porque eu não estou me sentindo bem. Então você vai perdendo a constância. Você vai começando que nem o Siri, né? Eu estava falando, né? Foi com o Chico, né? Não, foi com a Gabi, foi com alguém. Mas enfim, e tem gente que na vida espiritual parece um caranguejo, que quando começa a andar para o lado, aí já anda para frente e anda para trás. Porque já começa a ser adiantada quando começa a volta para trás. Nunca para e nunca vai adiante. Sempre vai, volta, e nunca vai, amiguinho, se for desse jeito. Como o banco diz, a pessoa só vai estar rolando a mesma velocidade. E você tem que ser além dela para você conseguir progredir, né? E a terceira cautela, por fim, que é escolher sempre o mais desagradável, para perder o amor próprio. Então é sempre escolher sempre aquilo que for mais difícil, para que a sua carne, para que você perda esse amor próprio, de querer sempre fazer a sua vontade. Não vou fazer a minha vontade. Eu vou realmente começar a pegar a cruz e amar a cruz, beleza? Ficou alguma dúvida de tudo isso que foi falado? Alguma coisa da prática? Como tornar isso? Como levar isso para a nossa vida? Não sei o quê. É de espanhol? Vou pegar aqui. Aqui tem aquele poemazinho dele, ó. Para chegares a saborear tudo, não queiras ter gosto em nada. Para chegares a possuir tudo, não queiras possuir coisa alguma. Para chegares a ser tudo, não queiras ser coisa alguma. Para chegares a saber tudo, não queiras saber coisa alguma. Para chegares ao que gostas, há de ir por onde não gostas. Para chegares ao que não sabes, há de ir por onde não sabes. Para vires ao que não possuis, há de ir por onde não possuis. Para chegares ao que não és, há de ir por onde não és. Modo de não impedir o tudo. Quando reparas em alguma coisa, deixa de arrojar-se ao tudo. Porque para vir de todo ao tudo,
há de negar de em tudo. E quando vieres a tudo ter, hás de tê-lo sem nada querer, porque se queres ter alguma coisa em tudo, não tens puramente em Deus teu tesouro. Nesta desnudez acha o Espírito sua quietação e descanso, pois nada cobiçando, nada o fatiga para cima e nada o oprime para baixo, por estar no centro de sua humildade. Porque quando alguma coisa cobiça, nisto mesmo se cansa e atormenta. Então, basicamente, do livro 1, é basicamente isso daí. Se desafeiçoar, não desejar nada, procurar sempre tirar esses desejos que tem na nossa alma, acabam tirando essa paz que existe na nossa alma. Isso daqui tudo que a gente já falou, mas basicamente é isso. 1h30 de formação. 6 minutos. Beleza? Tô gravando?